Então vamos lá. A expressão da arte por meio do teatro. Alguém aí já assistiu uma peça de teatro? Já foi a um teatro? É muito bom e interessante. Quem ainda não foi, não percam a oportunidade de ir. Então vamos lá. A arte teatral é tão antiga quanto a humanidade. Desde os primórdios já tem alguns vestígios que tinham encenações de peças teatrais. Através dos instintos, da imitação das forças da natureza, os povos primitivos já representavam. Então, eles iniciaram fazendo pequenas encenações de algumas forças da natureza. Há registro de encenações para as divindades no Antigo Egito por volta de 2500 a.C. Então, já lá no Egito, por volta de 2500, eles pegavam as divindades, principalmente, vamos colocar em destaque, eram feitos mais para elas, para deusas Ísis e Osíris. Eles já faziam representações sobre elas, sobre o comportamento delas, sobre as atitudes. A dramaticidade está presente em todas as formas ligadas aos rituais na antiguidade. Então, todos aqueles rituais da antiguidade, as rodas que tinham ao redor do fogo, as representações imitando os deuses, todos eles já estavam presentes e estão intimamente ligados à dramaticidade. Nesta época, as teatralidades estavam presentes, tanto na expressão cultural ligadas ao culto e reverência à natureza, ao fogo, ao ar, ao vento, que eram personificadas em figuras humanas, porque tinham os deuses do amor, Deus da água, Deus do sol. Então, eles representavam e eram através da figura desses deuses, né? Ao representar algo que será representado ao público, mantemos viva a ideia e a imaginação. Então, quando se representa, quando se traz ao público, dá vida a alguma história, você está dando uma ideia ou fazendo com que aquele público imagine certas situações. Se eu estivesse naquele contexto eu faria isso, ou se eu estivesse no contexto eu faria aquilo. É nessa vibe aí. Na antiguidade, as representações eram usadas para dar vida aos deuses e aos dogmas. Como eu falei, eram deusas Ísis, Osíris, eles davam vidas ao comportamento que elas tinham, e todos os dogmas que acompanhavam esses comportamentos também eram utilizados na representação. Já na contemporaneidade, o teatro atua em camadas tanto da vida política como da vida social. Então, hoje em dia, vamos colocar assim na forma mais recente. Muitas peças teatrais querem expor um comportamento político ou uma ideia que uma pessoa tem sobre aquele âmbito político, ou o que aconteceu naquela época, o comportamento político, tanto do nosso dia a dia social, o comportamento da sociedade, não só daqui, mas de outros países. Então, sempre se puxa a representação nesse lado. E também, se a gente parar para pensar, como a Grécia era contextualizada na figura dos deuses, isso também acontecia lá de uma certa forma, correto? Na teatralidade antiga, havia preparação da construção das indumentárias, dos figurinos e das máscaras. Então, geralmente,
os próprios atores ou aqueles envolvidos ali naquele âmbito das peças, eles mesmos construíam as indumentárias, os figurinos e as máscaras. E a máscara, gente, era um elemento importantíssimo nessa época, que a máscara dava sentido àquele personagem, dava sentido a expressar uma ideia. Então tá ali. Trazer para a materialidade o que pertencia ao mundo espiritual. É o que eu acabei de falar agora. É representar, dar sentido a algo ou uma ideia. Então, geralmente, eles traziam aquilo que eles acreditavam no mundo espiritual e jogavam na roupa, no figurino, nas máscaras. Então, reforçando, as máscaras traz consigo toda uma carga de representação corporal. Não é só ali uma expressão fisionômica, não, gente. A máscara também trazia o que o corpo queria passar. Era uma forma de expressão de um pensamento, não só da parte facial, mas do corpo num todo. Então, gente, hoje a aula foi pequenininha. Eu estou deixando uma tarefa para vocês e qualquer dúvida pode estar me chamando lá no chat. Reforço, chame no chat, porque conta a presença. E eu estou à disposição para estar respondendo as dúvidas de vocês. E deixarei uma atividade, se tiver alguma dúvida em relação à atividade, também está aí para responder. E eu gostaria de estar vendo as atividades que eu pedi anteriormente, tá bom? No mais, obrigada pela atenção, um grande abraço para vocês e um beijinho.